Glória a Deus. Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade de estarmos na casa de oração, para estarmos buscando a face do nosso Deus, entregando nossas súplicas e sendo edificados também pela sua palavra. Amém? Está feita, meus irmãos, já agradecido por essa oportunidade. Gostaria de convidar os amados para abrir no livro de Atos. Atos, capítulo 12. No culto de oração desta noite, nós teremos uma palavra sobre oração. Consultei ao Senhor sobre o que deveria estar trazendo para compartilhar com a sua amada igreja. E o Senhor me levou a meditar sobre esses versos. E nós iremos ler Atos, capítulo 12, nós iremos ler dos versos 1, Atos 12, do verso 1 ao verso de número 16. Atos 12, do 1 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-los ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele, o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. Logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles disseram: está louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Louvado seja o nome do Senhor por sua maravilhosa palavra, meus irmãos. Então, meus irmãos, nós estamos aqui diante de um capítulo que apresenta os versos dos primeiros momentos da igreja do Senhor, após Jesus Cristo ter sido morto na cruz e ter sido ressuscitado e em seguida assunto aos céus. A igreja era perseverante em oração no primeiro século porque ela lidava com muita perseguição. Um cenário grande de perseguição. E aqui nós estamos diante desse contexto.
os líderes da igreja sendo caçados e sendo mortos a fio de espada, como foi o caso de Tiago, irmão de João. O rei aqui em questão, meus irmãos, se trata do rei Agripa I, do Herodes Agripa I. Herodes o Grande teve 3 filhos, e esse Herodes Agripa I era um dos filhos desses 3 filhos de Herodes o Grande, ou seja, era neto de Herodes o Grande. E ele estava consolidando seu domínio ali na Judéia. E uma das formas que ele encontrou para ter popularidade foi passando a fio de espada os cristãos, como o caso de Tiago. Tiago, irmão, a palavra de Deus vai nos dizer que Tiago, irmão de João, foi morto à espada a mando de Herodes, e isso agradou o povo, mostrando que nesse mundo a maldade é uma realidade nos corações da humanidade caída. E Herodes aqui, meus irmãos, mais do que um governante, ele vai se dar aqui, vai ser um instrumento usado pelo inimigo, por Satanás, para perseguir a igreja do Senhor. Porque diz a palavra de Deus que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e era exatamente essa a função que Herodes estava exercendo diante do povo de Deus. E nos versos 2 e 4, continuando, a bola da vez agora é Pedro. Tiago já tinha sido morto e agora é Pedro. Então, Herodes deixa passar a Páscoa, e naquela mesma noite, do final da Páscoa, ele tem a intenção de matar Pedro, naquela mesma noite, conforme a palavra de Deus. Alguns historiadores, estudiosos, dizem que ele esperou a Páscoa por causa do julgamento que era feito a 2 prisioneiros durante a Páscoa, em que um era liberto e o outro era condenado à morte. E Herodes, para evitar que Pedro tivesse alguma chance de escapar da morte, preferiu que a Páscoa passasse. Já outro grupo diz que Herodes esperou a Páscoa passar porque queria holofotes exclusivos para a morte de Pedro, para que sua popularidade aumentasse mais ainda, para que ela não fosse dividida com a Páscoa, com a passagem da Páscoa. Mas o cenário é esse, meus irmãos, em que a igreja do Senhor tem sido perseguida e os seus líderes têm sido atacados, como era uma prática do Império Romano. O Império Romano, quando tinha o interesse de acabar com um certo movimento, mirava exatamente os líderes, porque exterminando os líderes, o movimento era desbaratado e aquele movimento se acabava, se extinguia. Mas acontece algo aqui a partir do verso 5, que precisa estar nas nossas memórias e precisa ser memorável a partir dali deste texto. No verso 5, meus irmãos, estava acontecendo algo lá fora do cárcere, onde Pedro estava preso. Pedro estava muito bem guardado. Haviam 16 sentinelas, em grupos de 4, que ficavam se alternando durante a noite e o dia para garantir que Pedro estivesse preso sem nenhuma possibilidade de escapar das mãos de Herodes, como descreve aqui o verso 4. E a palavra de Deus diz que Pedro dormia entre os 2 soldados. Pedro estava na prisão já há 7 dias, mas nessa ocasião em especial, da noite em que Herodes pretendia passar o fio da espada em Pedro diante do povo, Pedro estava sereno, calmo e repousando, como deve ser um líder do Senhor dos Exércitos, do rebanho do Senhor dos Exércitos, no momento da calamidade. Ele estava tranquilo, pois estava, não tenho dúvidas, confiando nas promessas que o Senhor tinha feito a ele outrora. Talvez tivesse passado pela cabeça de Pedro nessa ocasião, como vai ser complicado para a igreja presenciar a minha morte logo nesse momento do nascedouro, em que a igreja estava se desenvolvendo. Podia pairar esses tipos de preocupações na sua cabeça, mas aqui ele encontrou descanso.
encontrou alento, porque o Senhor já estava confortando no seu coração, dada a grande e maravilhosa ação que o Senhor ia fazer naquele lugar. Por quê? Porque o Senhor é poderoso, é soberano para fazer conforme lhe apraz. Mas havia um detalhe acontecendo do lado de fora da prisão. A igreja do Senhor estava incessantemente o quê, meus irmãos? Ela estava orando, clamando ao Senhor. E isso é algo que não é esperado do inimigo, como Herodes, talvez não esperasse que o clamor daquele povo subisse até os altos céus e movesse o trono de Deus em favor de Pedro. Então, naquela noite, meus irmãos, unânimes em oração, o povo estava ali diante do Senhor, reconhecendo sua impotência e levantando o clamor diante do Deus Todo-Poderoso que assenta no alto e sublime trono. Estava se juntando aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra e o controle sobre tudo e todas as coisas que há nesse mundo. Estava unindo a sua impotência com a toda poderosa potência do Senhor. O mais forte, o leão da tribo de Judá, estava constantemente nos seus pensamentos e nas suas orações. E as súplicas daqueles servos certamente chegaram ao trono do Altíssimo. Esse Deus, a quem a igreja clamava, a quem os crentes clamavam, era aquele que transforma os mais miseráveis pecadores em seus filhos. E Ele ouve e inclina os seus ouvidos para escutar as orações do seu povo. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera em nós, estava atento às orações da igreja e do povo reunido naquela ocasião. A palavra de Deus vai deixar claro que havia um povo, que o povo de Deus orava incessantemente do lado de fora daquelas prisões, daquela prisão. Louvado seja o nome do Senhor. E no instante seguinte, meus irmãos, a provisão de Deus é trazida sobre a vida de Pedro. Um anjo é enviado até aquela prisão. A prisão é iluminada pela presença desse anjo. E, meus irmãos, as cadeias que prendem Pedro são caídas, são retiradas com a presença daquele anjo. O anjo não foi ordenado pelo povo de Deus. Os anjos são do Senhor, são milícias do Senhor. Aos seus anjos dará comando ao teu respeito. O Senhor enviou o anjo e o anjo libertou Pedro daquelas cadeias, pediu para que ele se cingisse, vestisse as suas sandálias, colocasse a sua capa e seguisse. Então, mesmo Pedro atordoado, sem saber exatamente o que estava acontecendo naquele momento, ele foi seguindo as ordens do anjo, mesmo achando que aquilo se tratava de uma visão. Estava com a visão um pouco turva naquele momento. E no verso 11, vai dizer o seguinte, meu irmão, a palavra de Deus. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Verso 10, meus irmãos, traz à nossa memória um versículo muito precioso do texto de Mateus, que se encontra lá no capítulo 16, verso 18. Também eu te digo, tu és Pedro, palavras de Jesus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Naquele momento, as prisões que trancavam Pedro para a sua iminente morte estavam sendo usadas como instrumento dos infernos para aprisionar o povo de Deus. E quando eu vejo Pedro passando com um anjo
no meio daqueles portões, e o portão se abrindo automaticamente. Não me resta dúvida, meus irmãos, de quão claro é esse versículo nas nossas mentes, na minha mente, que as portas do inferno não prevalecerão, porque a igreja é promessa do Senhor Jesus para a igreja. E aí, meus irmãos, no verso 12, verso 11 e 11, Pedro reconhece que verdadeiramente o Senhor enviou seu anjo. Não existiu dúvidas, apesar da sua visão conturbada e turva durante o livramento, não existia dúvidas. Verdadeiramente o Senhor enviou seu anjo e me libertou do cárcere. No verso 12, ele, diante da situação, resolve ir até a casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. E lá estavam muitas pessoas congregadas e faziam o quê, meus irmãos? Essas pessoas congregadas oravam. Estavam orando até que Pedro bate a porta. E alguém vem atender e perguntar quem era, e era Pedro. E nesse ponto, meus irmãos, 12, eu quero estender a nossa mensagem e reflexão desta noite sobre esse povo que estava congregado e orava, e ressaltar às nossas mentes, à luz da palavra de Deus, a importância da oração comunitária. Obviamente, toda a palavra que eu vou dirigir a vocês sobre oração comunitária não substitui, não entra como um substitutivo para a oração secreta que nós fazemos nos nossos quartos, nas nossas salas, como devocional, parte devocional ao nosso Deus. Mas esse texto nos ressalta a importância de orarmos em unidade, em um só pensamento, pelos propósitos que são colocados em nosso coração para interceder. E são em reuniões de oração como essa, meus irmãos, que nós estamos, que o Senhor escuta as orações dos seus servos. Que o Senhor, do seu alto sublime trono, está com os ouvidos atentos à oração que se faz nesse lugar, para que a vontade dos seus servos, consoante a sua vontade, seja executada aqui na terra, onde os feitos maravilhosos do Senhor ocorram. E, meus irmãos, são nessas reuniões de oração que nós expressamos o nosso desejo diante do Senhor, aquele que tudo pode. Muitas vezes, nessas orações, nessas reuniões de orações, que estamos angustiados, aflitos, com o coração transtornado, diante das diversas circunstâncias e que acontecem nesse mundo, e depositando elas com o coração contrito e com sinceridade diante do Senhor, Ele, com seu grandioso amor, tem escutado as nossas orações. Principalmente, recapitulando um passado não muito distante, em que nós tivemos a perda do nosso pastor em 2020 e 2021, e precisamos, enquanto igreja, procurar um sucessor adequado para ocupar a sua posição. Os diversos quadros de irmãos que morriam, que partiam da nossa comunidade, que causavam tinha um momento de tristeza e consternação diante da partida do membro, os problemas de divisão e os diversos problemas que a igreja enfrenta, que causam desânimo e abatimento espiritual no povo de Deus, assim quando a pobreza bate por causa da perda do emprego ou da falta de um dos orçamentos que serviam de sustentação para a nossa vida. E não podemos deixar de lado a escassez espiritual, que muitas vezes abatem o crente, abatem o servo de Deus, por causa das diversas circunstâncias, principalmente aquelas vividas dentro da igreja. Nós aprendemos
qual é o remédio para essas situações desde cedo? É abrir a nossa boca e dizer: oremos, oremos, todos nós oremos, uníssimos pela causa da liderança da igreja, pela causa e as dificuldades de um departamento específico, pelas causas da enfermidade, da morte aparente diante dos nossos olhos, em que ela pode ser repreendida a qualquer momento pelaquele que tem toda a autoridade, todo o poder dos céus e da terra. Oremos, meus irmãos. E olhando para as nossas noites de vigília, em que nós nos encontramos aqui no templo, buscando a face do nosso Deus, não é incomum nós encontrarmos servos do Senhor participando da vigília que estão passando pelas noites escuras da alma, por angústias profundas na sua vida, né? Seja pelo filho que está querendo se separar da esposa, seja pelo filho que está entregue às drogas, que está entregue os diversos convites sedutores que esse mundo oferece, e chegam aqui com o coração triste e angustiado. E não resta dúvida, meus irmãos, que as orações em secreto, no quarto, são poderosas também, são ouvidas pelo Senhor. Mas quando estamos unidos, orando em grupo, nós temos uma outra dimensão acerca da oração. É um ótimo campo de batalha, nossa sala secreta em nossa casa. Mas é importante estarmos unidos enquanto santos de Deus. Porque muitas vezes, muitas dessas agressões que eu mencionei, que são sofridas por nós, enquanto servos de Deus, por causa das diversas circunstâncias desse mundo, também são vividas por outros servos de Deus. E no momento em que estamos reunidos em oração, que alguém abre a voz e clama ao Senhor por misericórdia, por um pedido específico, muitas vezes nós também nos encaixamos e fazemos orações relacionadas àquele pedido específico. E aí nós também somos conduzidos à presença do Pai Eterno, quando muitas vezes não sabemos orar como convém e somos guiados por essas ovelhas que sabem trilhar o caminho de pedir adequadamente ao Pai, em nome de Jesus, sobre os méritos de Cristo, sobre os méritos do que Cristo fez na cruz por cada um de nós. Meus irmãos, e aqui vem uma ilustração muito linda do reverendo Charles Spurgeon sobre o caminho das ovelhas. E eu gostaria de compartilhar com os amados hoje sobre a oração comunitária, a importância dela. Quando nós vemos um grupo de ovelhas se direcionando ao pastor delas, e nós temos uma ovelha que é recém-chegada ao rebanho, que não conhece muito bem o dinamismo de como funciona a igreja do Senhor, começa a encontrar as pegadas das ovelhas que sabem se dirigir ao Pai Eterno e fazer as súplicas como se deve, como súplicas adequadas. E aquela ovelha vai seguindo as restantes, até encontrar os passos do Pai. E esse, meus irmãos, é um ensinamento que podemos extrair desta noite em relação à oração comunitária, aquele povo reunido na casa, orando incessantemente, pedindo pelo Deus vivo, todo-poderoso. Se você não consegue ver, meus irmãos, claramente a necessidade de estarmos juntos, buscando em oração ao Deus vivo, pense da seguinte forma: o Senhor, Ele nos amou com um amor tão profundo e tão intenso que não resta dúvidas de que Ele ama cada um de nós. Cada um de nós tem as marcas do amor de Cristo, porque nós o reconhecemos como nosso Deus, nós cremos em quem Ele é, e
em todas as consequências, os desdobramentos do que Ele fez por nós, na cruz do Calvário. Não restam dúvidas de que o Senhor nos ama. Então, quando um cristão vem, meus irmãos, entregar suas súplicas diante do trono de Deus, e outro irmão, outro amado do Senhor, também entrega a mesma súplica, e mais outro, e mais outro, e mais outro. Notem que Deus já tem amor o suficiente para abençoar o pedido daquele que é feito, daquele pedido que é feito pelo servo autenticamente, com o coração contrito. Imagine 10 pedindo a mesma coisa. Imagine 100, imagine 1000, meus irmãos. Como é a potência de uma reunião de oração diante do Senhor, diante dos pedidos. E aí, meus irmãos, caso não nos atentamos para a necessidade de orar, tanto orar isoladamente nos nossos lares, como forma devocional ao nosso Deus, quanto estarmos em uma reunião de oração, nós podemos ser entregues aos maltratos desse mundo. O mundo não tem condições de roubar a nossa salvação, mas o mundo e o que nele habita, o maligno, tem condições de maltratar os servos do Senhor. E é por isso que, enquanto igreja, nós nos revestimos de oração. Nós oramos a esse Deus que tudo pode. Portanto, meus irmãos, para não sermos ovelhas fáceis de serem maltratadas pelos dominadores desse mundo, que estejamos sempre fervorosos e constantes em oração. Também é importante destacar, meus irmãos, que o objetivo de uma reunião de oração, sobretudo, é glorificar ao nome do Senhor. Entregamos nossas súplicas a Deus, mas o objetivo é a glorificação do seu santo nome e reconhecer nele a potência, a intensidade necessária e o favor de suas mãos para atender às orações feitas pelos seus servos. E em reverência a Ele e à obra que executamos pelas nossas mãos aqui na terra, nós devemos orar, sim, pela Igreja do Senhor, pelos seus departamentos, pelos ministros de louvor, os ministros da palavra, os pastores, os líderes que assistem e que pastoreiam a Igreja do Senhor. Eles, como foi dito aqui na palavra de Deus, são os alvos mais atacados pelo inimigo, são os líderes, porque era a liderança fraca que o restante do rebanho enfraquece. Então, meus irmãos, não nos enganemos que a responsabilidade de estarmos em oração, em constante oração, enquanto servos de Deus, em favor também dos líderes do rebanho, que são carentes das nossas orações. Como nós estamos vendo aqui no capítulo 12, meus irmãos, Pedro, o líder da igreja, ele estava aprisionado, sem comunicação com as ovelhas, estava com as mãos atadas, vamos dizer assim, não tinha o que fazer, ele estava entregue à própria sorte, a sorte de Herodes. Mas havia um Deus que cuidava dele nos mínimos detalhes e que havia escutado as orações daquele povo que congregava e estava clamando por sua vida. E nesse momento, meus irmãos, nós vemos um líder de mãos atadas. E a igreja do Senhor, as ovelhas, prostradas diante de Deus, clamando pela vida do seu servo, pela vida de Pedro. Esse é, meus irmãos, o destaque que eu gostaria de fazer nesta noite para cada um de nós. Nós olhamos para o mundo e vemos que o mundo caminha
com o avanço da sua tecnologia, com o avanço da maldade, da tecnologia sendo instrumentos, sendo usado como instrumento, muitas vezes. Tecnologia é uma coisa boa, se bem utilizada, mas nas mãos do inimigo se torna nefasto, vem a ser utilizado como instrumento para vilipendiar os nossos lares. E as diversas circunstâncias, a forma como os governos desse mundo se montam, e conversam, se harmonizam, nos levam a crer, meus irmãos, que a profecia bíblica está se cumprindo e que cedo ou tarde, ou até mais cedo do que imaginamos, possamos estar enfrentando quadros de perseguição também, tal como a igreja primitiva. E é importante, meus irmãos, estarmos cientes do poder que temos enquanto igreja do Senhor. Não o poder nas nossas mãos, mas um instrumento que foi nos dado, em que qualquer um de nós, servos de Deus, que reconhece o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e que estamos dentro do aprisco, servindo no aprisco dele, podemos dobrar os nossos joelhos, clamar e pedir a esse Deus Santo Todo-Poderoso para ser favorável às nossas súplicas. Até o servo que mais empreende esforços na obra de Deus, até aquele que fica mais recluso no banco, só escutando mensagens e vindo à casa do Senhor nos fins de semana, eles podem dobrar os seus joelhos e mover a mão do Senhor em favor de grandes feitos dele aqui nessa terra. Isso, meus irmãos. Quero ressaltar que o sucesso também do pastoreio da nossa igreja vai muito em função das nossas orações, da forma como nós oramos pelos servos que nos servem enquanto pastores e ministros da palavra de Deus. E eu gostaria de, por último, meus irmãos, encerrando essa mensagem, mencionar que Cristo, Ele nos chama a ser seus imitadores. E um dos 4 pilares do ministério de Cristo na terra: pregação, oração, libertação e cura. Ele, meus irmãos, diz respeito à oração. Jesus Cristo pede que sejamos imitadores deles, e uma prática recorrente do Senhor Jesus Cristo era a oração. Por quê, meus irmãos? Deixarmos de orar e deixarmos de nos juntarmos enquanto congregação para interceder pelas nossas causas, pelas causas da igreja, pelas nossas causas pessoais, por propósitos maiores de avançar o reino do Senhor nesse mundo. E a oração é reconhecida. Jesus, quando ele foi batizado, lá em Lucas 3:21, ele orou ao Pai. Quando foi batizado, sendo ele batizado, também Jesus, orando ele, o céu abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Antes, meus irmãos, de escolher os 12 apóstolos, o Senhor Jesus estava orando. Passou a noite toda orando para escolher os seus 12 apóstolos. No dia seguinte, lá em Lucas 6:12, no túmulo de Lázaro, antes de Lázaro ressuscitar, lá estava o Senhor Jesus orando ao Senhor. No Getsêmani, naquela oração fatídica em que o Senhor está ali derramando suas lágrimas, ele faz a oração. Na cruz, ele ora em favor daqueles que não sabem o que fazem. E ora também na sua ressurreição. E se nós formos mais a fundo, nós iremos ver nos textos bíblicos que orar e interceder é o que Jesus está fazendo ainda nesse momento. Lá em Romanos 8:34 vai nos dizer o seguinte: quem os condenará?
É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita do Deus e também intercede por nós. Ele intercede por nós. Hebreus 7, 25 diz: por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre, para interceder por eles. Nosso Senhor intercede por cada um de nós, meus irmãos. Nós precisamos imitá-lo. É um mandamento. Ele pede que sejamos imitadores dele, que é a prática da oração fervorosa e a oração comunitária esteja sendo enraizada nos nossos corações nessa noite, meus irmãos. Porque os dias são maus. Há um clamor para que os servos do Senhor se prostrem em oração, para conter a frieza e a apostasia que se avança de maneira assustadora no meio do povo de Deus. Eu não falo nem pelo mundo, mas é no meio do povo de Deus. Quando o exército de oração se reúne, ele está prestes a ver os grandes feitos do Senhor sendo feitos no meio do povo. Que nos leva a refletir sobre Refidim, meus irmãos. Eu gosto muito de, quando toco no assunto de oração, relembrar de Refidim. A batalha de Refidim, ela é descrita no Êxodo, no capítulo 17, dos versos 1 ao verso 16. E na ocasião, meus irmãos, vocês devem lembrar muito bem, Moisés está com seu cajado, e há a situação em que os hebreus estão lutando contra os amalequitas, que são os terroristas do deserto, um povo que é traiçoeiro, que pratica maldade, que faz prática de maldade com traiçoeiragem. E na batalha de Refidim, o povo hebreu está lutando contra os amalequitas, e quando Moisés cansa de levantar o cajado, que simboliza a intercessão dele aos céus, e ele baixa o cajado, o que é que acontece? Os amalequitas sobressaem, levam vantagem na batalha contra os hebreus, mas no momento em que ele levanta, quem leva vantagem são os hebreus sobre os amalequitas. E tem um momento que ele cansa e ele se senta numa pedra. Então, existem 2 servos do Senhor que vão até Moisés e segura as suas mãos para que ele se mantenha com o cajado levantado. E esse é o papel do povo de Deus. É estar nas trincheiras de oração, orando pelas causas e pela direção da igreja, diante do Senhor. Lá está Moisés levantando seu cajado, e Ben e Ur e Arão segurando seus braços, para que ele continue com os braços erguidos e que os hebreus prevaleçam sobre os amalequitas, e assim acontece. Que tenhamos essa visão nesta noite, meus irmãos, da importância de oração ferver em nossos corações, seja a oração secreta no nosso lar, seja a oração em comunidade, aqui nas reuniões de oração que ocorrem nas terças, de manhã, terças à noite, quintas à tarde, culto matutino, na nossa vigília mensal de oração, meus irmãos. Temos aqui 40, 50 irmãos vindo para a nossa vigília, mas poderia ser 100, poderia ser 150, poderia termos uma voz de 100, 150 irmãos, clamando ao Deus vivo pelos seus grandes feitos em nosso meio, para que essa igreja vire uma labareda no meio dessa cidade e possamos anunciar com intrepidez, com mais ousadia, dentro dessa cidade, anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e o nosso Salvador. Porque vocês podem ter certeza de uma coisa, meus irmãos. Quando a igreja está reunida no campo de batalha que se chama oração comunitária, Deus age. É uma realidade que nos ressalta a partir desse texto. Quando nós estamos unidos em oração, o inimigo recua, meus irmãos. O inimigo não prevalece. Quando estamos em orações, os grandes feitos do Senhor são realizados em nosso meio e as circunstâncias mudam drasticamente, como foi o que aconteceu com Pedro. Pedro apareceu para aqueles que estavam orando.
para ele. E o povo disse o quê? Oxe, o que é isso aí? A gente está orando por ele aqui, ele está batendo a porta. É isso que aconteceu, o povo ficou atônito. Orando incessantemente por Pedro, quando Deus faz, Deus age, o povo não acredita. Não, que saibamos que a oração que é feita por meio dos seus servos, e que o Senhor atende, é das mãos poderosas dele. Ninguém além dele tem o poder para fazer os grandes feitos que só ele faz. Louvado seja o seu santo nome. E aqui temos o Salmo 50, no verso 15, que nos provoca a estarmos em constante oração diante desse Deus. O Salmo 50, verso 15, diz o seguinte: clame a mim no dia da angústia. Clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. A glória, a honra, o louvor, a adoração, exaltação devem ser dadas somente ao Deus Santo, Todo-Poderoso, pelos seus maravilhosos feitos em nosso meio, meus irmãos. E para a gente encerrar, fazer 3 aplicações rápidas sobre esse texto para as nossas vidas. A primeira vai uma pergunta para aqueles que acham que a responsabilidade do sucesso espiritual de uma igreja depende unicamente da liderança. A liderança, meus irmãos, nesse caso específico, estava de mãos atadas. Quem estava com os joelhos dobrados era a igreja do Senhor. Então, a responsabilidade do sucesso espiritual da nossa igreja também depende de cada um de nós, da nossa vida de oração, do nosso zelo para com as coisas de Deus. Que sintamos isso nessa noite, meus irmãos. Que o Espírito Santo possa falar poderosamente, como está falando ao meu coração, sobre a necessidade de nos mantermos firmes, orando e intercedendo pela causa do Evangelho. Pedro estava sem ter saída, sem ter o que fazer, e a igreja clamava. E o anjo do Senhor foi enviado. O segundo grupo a qual me dirijo essa noite, diante dessa reflexão, são aqueles que têm a oportunidade de estar conosco nas reuniões de oração e não fazem, não pelos motivos de trabalho ou de cansaço no dia seguinte para trabalhar, por motivos devidamente justificados, mas por aqueles que se acomodam e permanecem no seu lar, podendo oferecer um momento de consagração e adoração a Deus e busca pelas súplicas conosco aqui no templo. Reflitam, meus irmãos, sobre essa conduta, sobre se a frieza espiritual que abate cada um não pode estar diretamente relacionada à falta de períodos devocionais com o nosso Deus. E por último, que a conversa nem começa dentro desse contexto, vai para os desigrejados. Desigrejados, como vocês se encaixam nesse texto? Como podemos, juntos, como um braseiro, uma brasa acendendo a outra, elevar súplicas ao Senhor se você não está presente? Se você não tem uma igreja para congregar, se você não tem irmãos para dividir o fardo no momento que a noite escura da alma adentra a sua vida. Reflita sobre isso, meus irmãos. Por fim, eu gostaria de dizer aos amados que no domingo, depois do culto de festividade do Lídia, nós estaremos aqui com a nossa reunião de oração de abril. Que os amados estejam convidados a se deliciar do banquete da mesa que o Senhor tem nos preparado mensalmente, para que estejamos juntos, orando pelas causas da nossa igreja, orando pela liderança, pelo adequado funcionamento dos departamentos dessa igreja e pelas orações específicas que cada um dos servos tem. E eu agradeço a oportunidade, passo a palavra ao dirigente.